Vamos lá. O Evangelho é uma boa notícia. Evangelho é uma boa notícia. Primeiro, boa notícia do quê? De que Deus, em Cristo, resolveu o nosso pior problema. Ele resolveu o nosso pior problema. O versículo fala assim, Paulo fala lá em 1 Coríntios 15:3, ele fala, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. ênfase nos nossos pecados. Essa é a primeira parte da mensagem do Evangelho. O nosso maior problema, Jesus resolveu. Qual que é o nosso maior problema? Hoje, qual que é o seu maior problema? Quando você veio a esse mundo, como ser humano, qual o seu maior problema? O nosso maior problema com os seres humanos não é a inflação, não é um governo corrupto, não é a crise financeira, não é o desemprego, não é a solidão, não é a feiura, não é a doença física, não é o casamento difícil de se conseguir ou de se levar. Nosso pior problema chama-se pecado. Nosso pior problema chama-se pecado. O que é pecado, meus irmãos? De acordo com a Bíblia, pecado é transgressão das leis de Deus. Toda vez que você transgride a lei de Deus, não fazendo ou deixando de fazer, teu pecado por comissão, por omissão, quando você transgride a lei, você está cometendo o pecado. Nosso pior problema chama-se pecado, desobediência. Eu gosto de pensar em pecado como rebeldia contra a autoridade e o governo de Deus, desprezo ao seu amor, ódio à sua justiça, o ser humano não querendo a autoridade de Deus sobre sua vida. Isso é o nosso pior problema, é o pecado. As pessoas querem Deus. Tem pecador querendo Deus por aí. Tem pecador que nasce até buscando a Deus, mas ele não quer o Deus da Bíblia. Ele quer o Deus Papai Noel. Ele quer o Deus lâmpada de Aladim, que ele vai lá, louva, dá oferta, dá o dízimo, faz a corrente, e esse Deus dá para ele o que ele quer. E esse Deus não é o Deus bíblico. Então esse pecador não está querendo o Deus da Bíblia, está querendo o Deus que ele inventou, que ele criou, ou que inventaram para ele. O pecado é nosso pior problema. Coloca isso na tua cabeça. Alguns de vocês estão achando que o seu pior problema é o desemprego. O desemprego é um problema, mas ele não é o seu pior problema. Tem alguns de vocês que acham que o seu pior problema é físico, é uma doença crônica. Esse problema é sério, nós vamos até depois dessa mensagem estar orando por isso. Mas esse não é o seu pior problema. Coloca na sua cabeça, o seu pior problema, meu pior problema, chama-se pecado. Isaías capítulo 1, versículo 3, fala que esse tal de pecado nos torna piores do que animais irracionais. O boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas o meu povo, por causa do pecado, se tornou mais ignorante que um jumento. Isaías diz que o pecado nos torna piores do que animais irracionais. Deixa eu tentar explicar isso para você. Tenta imaginar um cão que não sabe e não quer aprender a latir. Tenta imaginar um gato que não sabe e não quer aprender a miar. Tenta imaginar um pássaro que não sabe e não quer aprender a cantar. Tenta imaginar um leão que não sabe e não quer aprender a rugir. Tenta imaginar uma vaca que não sabe e não quer aprender a mugir. Tenta imaginar uma presidente que não sabe e não quer aprender. Não, isso você consegue. Você, meu irmão, presta atenção. Você nunca verá com os seus olhos, você nunca ouvirá um cão miando. Você nunca verá um gato latindo, um pássaro rugindo, um leão cantando, uma vaca voando. Por quê? Porque todos esses animais irracionais, eles vivem para aquilo que Deus os criou. Eles obedecem à ordem do Criador. Mas tragédia das tragédias, o homem, a mulher, o ser humano, parte especial da criação de Deus, criado à sua imagem e semelhança, é o único da criação que recusa realizar, obedecer o propósito para o qual ele foi criado. Deus nos criou para amá-lo sobre todas as coisas e depois amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas nós não queremos isso, nós queremos outro caminho, nós queremos outro esquema de vida. Imagina como que Deus lá do céu deve ficar triste quando Ele vê você e eu dizendo: eu não quero a sua presença na minha vida.
Eu não quero a sua presença na minha festa de aniversário. Eu não quero a sua presença na minha festa de casamento. Lá para as 2 da manhã nós vamos dançar, nós vamos encher a cara. Nós somos crentes, mas já fizemos a nossa cerimônia para o Senhor lá. Agora a festa, eu quero um DJ com música profana. Eu quero deitar e rolar, eu quero encher a cara. Senhor, eu não quero você nas minhas férias eu estou indo para Las Vegas, eu quero entrar nos cassinos, eu quero ver as stripteases, eu quero, Senhor, eu não quero você na minha vida, pelo menos toda hora. Sai da minha vida. Imagina que tristeza Deus falando para nós assim, não espere por minha amizade, meu Criador, muito menos por minha gratidão. Eu não vou todo domingo na igreja te louvar, te agradecer com o seu povo. Senhor, eu não vou me submeter à sua palavra, não espere que eu vá me submeter à Bíblia, à sua palavra, aos seus princípios. Imagina que tristeza, Deus lá do céu, ver você dizendo assim, Deus, não espere que eu vou obedecer meu pai e minha mãe, não espere que eu vou amar minha esposa é muito difícil, o Senhor manda, eu não vou amá-la não, eu não vou ser fiel para esse meu marido, ele não merece minha fidelidade. Imagina que tristeza, Deus lá do céu, ver você dizendo, eu não vou ser honesto nas minhas finanças, eu não vou ser honesto nos meus dízimos e ofertas, eu vou dar o que dá para dar, eu não vou dar dízimo e oferta não. Imagina Deus dizendo, que tristeza Deus ouvindo você dizendo, eu não vou amar a sua igreja, você morreu por ela, problema seu, eu não vou amar a sua igreja, eu vou na igreja quando der, quando eu tiver vontade, eu não vou amar a sua família não, Deus. Você deu seu sangue, seu filho, você morreu por esses pecadores cheios de defeitos, eu não vou amar esse povo não. Imagina que tristeza Deus do céu, vendo você falando assim, Deus, obrigado pelos meus 11 talentos, mas não espera que eu vou usá-los para a tua glória. Eu vou usar para me prover, eu vou usar para curtir, eu vou usar para me aparecer. Ouvinte, o pecado é o seu pior problema, o pecado é o meu pior problema. O pecado nos ilude, o pecado nos atrai, o pecado nos seduz, o pecado nos derruba, o pecado nos escraviza, o pecado nos embrutece a razão, deixa a gente como tontos, como adolescentes apaixonados, revoltados contra seus pais que sempre o amaram, trocando por uma menininha que não vale nada. O pecado faz isso com a gente, leva a gente a trocar um prazer passageiro pelo Deus eterno, poderoso, maravilhoso que nos criou e que tem tudo de bom para nós. O pecado nos ilude, nos atrai, nos seduz, nos derruba, nos escraviza, nos emburrece. O pecado rouba a nossa liberdade, nossa pureza, nossa paz, nossa alegria, nosso testemunho. O pecado rouba nosso ministério, nossos amigos, nossos bons amigos, nossa família, nossos irmãos, nossa comunhão com o Criador. O pecado, ele não cumpre o que promete e ele não promete o que cumpre. Essa é a grande verdade. O pecado é aquele vendedor desonesto. Ele não cumpre o que promete e ele não promete o que cumpre. O pecado sempre te leva mais longe do que você deseja ir. Ele sempre te segura por mais tempo que você gostaria de ficar. E o pecado sempre cobra muito mais caro do que você tem condições de pagar. Daí você se torna um escravo dele.